bem, pessoal? Bom dia. Eu sou o professor Roque Alves, sou professor de Biologia e na aula de hoje nós vamos tratar de um assunto dentro da área de citologia, que são as divisões celulares, certo? Que a divisão celular é um elemento fundamental para a multiplicação de células nos seres vivos, certo? Eu vou mostrar para vocês que existem dois tipos básicos de divisão celular, que é a mitose e a meiose. O que você tem que saber a priori é que a mitose forma duas células geneticamente idênticas. Uma célula com 46 cromossomos no final do processo de mitose dá origem a duas células geneticamente idênticas, enquanto na meiose uma célula com 46 cromossomos, no caso da nossa espécie, dá origem a 4 células com metade do número de cromossomos, ou seja, 23 cromossomos, certo? Então, mitose, uma célula diploide dá origem a duas células também diploides, e na meiose, uma célula diploide dá origem a 4 células haploides, com metade do número de cromossomos. Essa é a diferença básica entre os dois tipos de divisão celular, que é a mitose e a meiose. Vamos lá. Essas divisões, como eu disse para vocês, certo? Elas são intercaladas por um período conhecido como intérfase. Bem, a mitose, certo? Como eu disse, ela forma duas células geneticamente idênticas. E elas acontecem nas células somáticas, que são células não reprodutivas, certo? Que na nossa espécie possuem 46 cromossomos, mas cada espécie nesse planeta possui um número característico de cromossomos dentro do núcleo da célula. A nossa espécie possui 46 nas células diploides. E a mitose acontece nas células somáticas, certo? E a função biológica da mitose, que é esse processo de transformação em uma célula diploide em outras duas células diploides, é o crescimento dos seres vivos e a reposição de células, certo? Bem, para os seres vivos que são pluricelulares, após ocorrer a fecundação, forma-se uma primeira célula chamada de zigoto, certo? Essa célula zigótica, esse zigoto com 46 cromossomos, ele vai sofrer sucessivas mitoses, certo? Até dar origem aos primeiros estágios de desenvolvimento embrionário dos seres vivos, certo? Então, a função biológica da mitose para os seres vivos que são pluricelulares é o crescimento e desenvolvimento. Você cresce, você se desenvolve através de sucessivas mitoses, que vão formar seus tecidos, seus sistemas. E para o ser vivo que é unicelular, a mitose trata-se de um processo de reprodução assexuada conhecida como bipartição, certo? Você pode observar aqui, por exemplo, essa ameba. A ameba é um protozoário unicelular, certo? Que quando sofre mitose se divide em dois indivíduos geneticamente idênticos, certo? Então, para os seres vivos que são unicelulares, a mitose é um processo que resulta na reprodução. É um tipo de reprodução chamada de bipartição, que também acontece nas bactérias. Isso é fundamental para uma reprodução rápida desse grupo de seres vivos, formando seres vivos unicelulares geneticamente idênticos, certo? Então, para os seres vivos pluricelulares, a mitose é fundamental para a reposição de células, para o crescimento. E enquanto para os seres vivos unicelulares, a mitose é fundamental para o processo de reprodução assexuada, conhecida como bipartição. Entre uma mitose e outra, existe uma fase de preparação para a divisão celular, na meiose também. A intérfase é um período que acontece entre duas divisões celulares, por isso esse nome interfase, e é um período de intenso metabolismo celular, certo? A intérfase ela ocupa 3/4 do ciclo celular e ela é dividida em 3 fases, que é a fase G1, fase S e a fase G2. O que acontece em cada uma dessas fases? A fase G1, que é a primeira fase da intérfase, ocorre a síntese de proteínas e o crescimento da célula. O aumento do volume da célula acontece nessa primeira fase da intérfase, que, só lembrando, é um período anterior à mitose, que é um período de preparação para a divisão celular. A fase S da intérfase ela é caracterizada pela duplicação do DNA, que é fundamental para que uma célula com 46 cromossomos dê origem a duas células com 46 cromossomos. É necessário que haja a duplicação do DNA, e a duplicação do DNA acontece nessa fase S da intérfase, desse período de preparação para a divisão. A última fase da intérfase
a fase G2, é a fase que ocorre a duplicação do centríolo, que é uma organela fundamental para a divisão celular, certo? Bem, já o material genético duplicado, a célula preparada para a divisão celular, começa a divisão. No caso, nós vamos falar agora da mitose, que é dividida em 4 fases, que são essas fases aqui: a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. É importante você saber a ordem que acontece a divisão celular. Bem, o que acontece nessa primeira fase da mitose, que é a prófase, certo? A prófase é caracterizada pelos seguintes eventos. Só lembrando que antes da prófase ocorreu a intérfase, ocorreu a duplicação do material genético, aumento do volume celular, a célula se preparou para a divisão, duplicou os centríolos, certo? Aí começa a prófase. O primeiro evento característico da prófase é a condensação do material genético, ou seja, o DNA que se encontrava descondensado, ele começa a se embolar sobre ele mesmo e formar os cromossomos, certo? Os centríolos que foram duplicados na intérfase começam a migrar para os polos opostos da célula, como você pode ver. E um evento característico da prófase, que significa primeira fase, é o desaparecimento da carioteca, o desaparecimento da membrana nuclear, que é fundamental para que ocorra a separação do material genético. A segunda fase, que é a fase de metáfase, é caracterizada pelo posicionamento dos cromossomos na fase mediana da célula. Então, prófase, condensação do material genético, certo? O material genético, os centríolos migram para os polos opostos. A segunda fase, que é a fase de metáfase, é caracterizada pelo posicionamento dos cromossomos duplicados na metade da célula. Por isso esse nome, fase da metade, metáfase, certo? A próxima fase, que é a fase de anáfase, é a fase conhecida como fase da separação, onde os cromossomos duplicados, eles vão ser separados, certo? Metade do material genético vai para um lado, metade do material genético vai para o outro, certo? Ocorrendo a divisão do material genético nessa fase de anáfase. Então nós temos a prófase, a metáfase, a anáfase e a última fase, que é a telófase. É a última fase da mitose, e ela é caracterizada pela separação final da célula em duas, o reaparecimento da carioteca, certo? Acontece nessa fase de telófase, que é a última fase da mitose, e a descondensação dos cromossomos. E no final do processo de mitose, uma célula com 46 cromossomos, no caso da nossa espécie, uma célula diploide, dá origem a 2 células diploides, certo? Que é fundamental para o crescimento, para a reposição de células e para os seres vivos unicelulares, como eu disse, para a reprodução. Bem, esse gráfico mostra o que acontece com quantidade de DNA, quantidade de material genético durante o período de intérfase e durante o período de mitose. Você pode perceber que na fase S da intérfase, que eu falei que ocorre a duplicação do material genético, o número de cromossomos, certo, é duplicado. Em um momento na nossa espécie, o número de cromossomos pode chegar a 92 cromossomos, separando 46 para um lado e 46 para o outro, formando 2 células geneticamente idênticas. Então você tem na fase S a duplicação do material genético, que se mantém na fase G2 da intérfase, e a divisão desse mesmo material genético na mitose. Cada célula dessa produzida na mitose vai entrar novamente em um período de preparação para uma próxima mitose, certo? Caracterizando aí a divisão celular. Esse vídeo, ele mostra de forma bastante clara a mitose, essa primeira divisão celular, certo? Bem, você pode perceber que aqui nós temos a carioteca, a membrana nuclear. Começa a haver condensação do material genético que foi duplicado na intérfase no período de preparação, certo? Essa primeira fase, que você está vendo, é a prófase, a primeira fase da mitose, onde os centríolos que foram duplicados durante a intérfase migram para os polos opostos da célula, ocorre o desaparecimento da carioteca, que é a membrana nuclear, certo? E as fibras do fuso, que são fibras que são criadas pelos centríolos, eles se unem aos cromossomos para que haja separação do material genético. A segunda fase da mitose é o posicionamento dos cromossomos na fase mediana da célula, que é a metáfase.
Então você tem prófase, metáfase, anáfase, que é a fase de separação, em que metade dos cromossomos duplicados vão para um lado e metade dos cromossomos vão para o outro, certo? E a próxima fase, que é a telófase, é a separação final em duas células geneticamente idênticas. Através desse processo, uma célula diploide pode se transformar em duas células geneticamente idênticas. Você pode perceber que aconteceu o reaparecimento da carioteca e a divisão final em duas células somáticas. Através desse processo, ocorre o crescimento, a reposição de células e a reprodução de seres vivos unicelulares. Bem, pessoal, sou o professor Roque, professor de Biologia, e na aula de hoje nós vamos falar sobre uma divisão celular que é a meiose, certo? Só lembrando que a mitose, que é outro tipo de divisão celular, uma célula com 46 cromossomos dá origem a duas células com também 46 cromossomos, ou seja, uma célula diploide 2N, no final da mitose, forma duas células também 2N. É uma divisão celular responsável pelo crescimento e pelo desenvolvimento dos seres vivos. A meiose já é diferente da mitose pelos seguintes aspectos. No final do processo da meiose, uma célula 2N, ou seja, uma célula diploide, que no caso da nossa espécie tem 46 cromossomos, no final do processo de meiose ocorre a formação de 4 células com 23 cromossomos, ou seja, 4 células haploides. Então, uma célula diploide 2N, no final do processo de meiose, ocorre a formação de 4 células haploides, com metade do número de cromossomos, ou seja, o número de cromossomos é reduzido pelo meio. Isso facilita você lembrar dessa divisão celular que é a meiose. A meiose é dividida em duas fases, que é a fase reducional, onde ocorre a redução do número de cromossomos nessa primeira fase, e a fase equacional, onde cada célula N dessa produzida dá origem a outras duas com o mesmo número de cromossomos. Então ocorre aqui a redução do número de cromossomos, por isso a meiose 1 é chamada de fase reducional, e a meiose 2 é chamada de fase equacional, porque o número de cromossomos permanece equivalente, permanece o mesmo, certo? No final do processo, uma célula 2N dá origem a 4 células haploides através da divisão celular meiótica, que é dividida em meiose 1 e meiose 2, certo? Como eu disse para vocês, certo? No final do processo ocorre a formação de 4 células com metade do número de cromossomos, que no caso da nossa espécie são 23. E qual seria a importância da meiose para os seres vivos? Enquanto a mitose era responsável pelo crescimento, pelo desenvolvimento, pela reposição de células dos seres vivos pluricelulares, a função biológica da meiose é a formação de células com metade do número de cromossomos das células somáticas. E qual célula do nosso corpo, por exemplo, que tem metade do número de cromossomos, certo? No caso da nossa espécie, que é a espécie humana, nós temos o espermatozoide e o óvulo. Então a função biológica da meiose é essa, é a formação de células haploides, é a formação de células com metade do número de cromossomos das células somáticas. E, bem, essa célula espermatozoide, que é a menor célula da nossa espécie, e o óvulo, que é a maior célula da nossa espécie, ela tem metade do número de cromossomos de todas as outras células do nosso corpo, certo? E por que essas células, os gametas no caso, essas células sexuais, elas teriam metade do número de cromossomos das outras células do corpo? Isso é fundamental para o processo de reprodução. Porque quando ocorre a união do material genético dos 23 cromossomos do pai com os 23 cromossomos da mãe, no momento da fecundação, forma-se essa primeira célula, que é o zigoto, com 46 cromossomos, que vai sofrer sucessivas mitoses até se transformar no ser vivo pluricelular. Então a função biológica da meiose é essa, senhores, é a formação de células haploides, é a formação de gametas, certo? Que tem metade do número de cromossomos das outras células. Isso é fundamental para o processo de reprodução, certo? Bem, onde que acontece a meiose na nossa espécie, no caso da espécie humana? A formação dos espermatozoides acontece dentro do óvulo, que é o testículo, no caso do homem, certo? Tem uma célula chamada de espermatócito, que é 2N, ou seja,
tem 46 cromossomos, ela dá origem a 4 células haploides, que são os espermatozoides, que têm 23 cromossomos. Isso acontece nos túbulos seminíferos que existem dentro dos testículos, no caso do homem, né, que é o ser humano do sexo masculino. No caso das mulheres, a meiose ela acontece dentro do ovário, mas só lembrando que os óvulos das mulheres são produzidos durante o desenvolvimento embrionário, durante o período de crescimento, certo? Ela amadurece um óvulo desse a cada 28 dias, mas a produção dos óvulos acontece através de uma célula chamada de ovócito, que ela é 2N, ela tem 46 cromossomos, e dá origem a 4 óvulos que tem metade do número de cromossomos do ovócito. Certo? Então, esse processo é fundamental para a produção de gametas, que no homem acontece no testículo e na mulher acontece no ovário, através da produção de óvulos, que é o gameta feminino. Bem, alguns seres vivos sofrem a chamada de alternância de gerações, que é o caso dos fungos, por exemplo. A meiose para os fungos é fundamental para o processo de reprodução, é a chamada de meiose espórica, onde através da meiose ocorre a formação dos chamados de esporos, que são células haploides. Então, quando o fungo é diploide, ele sofre meiose, as células do corpo de frutificação sofrem meiose, formando esses esporos. Os esporos, eles têm metade do número de cromossomos do fungo, certo? E é fundamental esses esporos para que ocorra a reprodução e dispersão dos fungos. Logo após esses esporos entrarem em contato com o solo, ocorre a formação de células fúngicas, no caso são chamadas de hifas, que vão se fundir, vão unir o seu material genético e formar uma célula diploide 2N, que pode dar origem a novos esporos. Então ocorre essa chamada de alternância de gerações no fungo, onde parte do ciclo de vida é haploide e parte do ciclo de vida é diploide. E esse processo de produção de esporos é feito através de um tipo de divisão celular chamada de meiose, onde o número de cromossomos é reduzido pelo meio, certo? Como você já aprendeu. A meiose nos seres vivos é dividida, como eu disse, em meiose 1 e meiose 2. A meiose 1 ela é dividida nas seguintes fases, não é tão diferente da mitose, que é a prófase 1, a metáfase 1, a anáfase 1 e telófase 1. São os mesmos eventos, né? Após os cromossomos duplicados na intérfase, a prófase 1 ocorre a condensação dos cromossomos, a migração dos centríolos para os polos opostos da célula. Já a metáfase, o desaparecimento da carioteca acontece aqui também nessa fase de prófase 1. A metáfase 1, já os cromossomos se alinham na metade da célula e os centríolos migraram para os polos opostos. A anáfase 1, que é a fase de separação, ocorre, como eu disse, a separação do material genético, terminando na telófase 1, que é a separação final em 2 células. Depois, cada célula dessa produzida na meiose 1 vai sofrer a meiose 2, que é dividida em 4 fases também, que é a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2, que os mesmos eventos acontecem, só que nesse processo ocorre a formação de 4 células haploides, certo? Então a prófase 2 ocorre a migração dos centríolos dos polos opostos, o desaparecimento da carioteca, certo? Na metáfase 2, cada célula dessa produzida na meiose 1, os cromossomos se alinham na metade da célula, ocorre a separação, dando origem no final do processo a 4 células haploides, a 4 células com metade do número de cromossomos da célula que originou, certo? Bem, aqui nós temos uma comparação do que acontece na mitose e na meiose. Enquanto na mitose ocorre a formação de 2 células diploides, ou seja, uma célula diploide 2N, 46 cromossomos no caso da nossa espécie, dá origem no final do processo de mitose a 2 células com também 46 cromossomos, certo? Essa outra divisão celular que eu expliquei para vocês agora, que é a meiose, uma célula diploide dá origem a 4 células haploides com metade do número de cromossomos. Mas essa não é a única diferença que existe entre essas 2 divisões celulares.
Existe um fenômeno que acontece durante a meiose, mais precisamente na meiose 1, na prófase 1 da meiose 1, que é chamado de permutação ou crossover, onde o material genético da célula que vai ser duplicado, o material genético da célula, das células que vão ser produzidas, elas trocam partes. Então, a permutação ou crossover é um fenômeno muito importante para os seres vivos que realizam a reprodução sexuada, porque ocorre a troca de partes dos cromossomos na hora da formação dos gametas. Esse processo de crossover ou permutação é fundamental para a formação de células haploides, ou seja, de gametas com códigos genéticos diferentes. Ou seja, o pai passa para o filho os seus genes, só que em ordens diferentes devido ao fenômeno da permutação ou crossover. Esse fenômeno da permutação ele é fundamental para os seres vivos que realizam a reprodução sexuada, porque ele forma gametas geneticamente diferentes, como eu disse. Tendo gametas com sequências genéticas diferentes, certo? Você permite o aparecimento de características diferentes dentro de uma mesma espécie. Isso é fundamental, pessoal, para a evolução das espécies que realizam a reprodução sexuada. Porque se você tem gametas com códigos genéticos diferentes e ocorre a fecundação, você tem um aparecimento de dentro, na mesma espécie, de seres vivos com características diferentes. Seres vivos com características diferentes na mesma espécie permite com que essa espécie possa se adaptar a diferentes condições ambientais e a modificações ambientais que possam ocorrer, certo? Você tem seres vivos com imunidades diferentes, com capacidades diferentes, isso permite uma adaptação da espécie a diferentes condições ambientais ou a modificações ambientais, certo? Então, a reprodução sexuada, e através do processo de meiose, certo? Você produz células, você produz indivíduos geneticamente diferentes, cada um vai se adaptar à sua condição ambiental. Aquele que conseguir se adaptar tem mais chance de sobrevivência e passar os genes para os seus descendentes, certo? Então, a permutação, que é essa troca de partes dos cromossomos durante a meiose, é fundamental para aumentar a variabilidade genética dos seres vivos que realizam a reprodução sexuada, que é a reprodução que envolve troca de material genético. Então você tem seres vivos diferentes, com características diferentes e uma espécie que pode se adaptar a condições ambientais diferentes, certo? Bem, esse vídeo, pessoal, ele mostra bem o que acontece durante a meiose. Só lembrando que a meiose é dividida em meiose 1 e meiose 2. A meiose 1 inicia-se com a condensação do material genético na prófase 1, certo? E durante a prófase 1 acontece esse fenômeno que eu falei para vocês, que é o crossover ou permutação. Permutar-se significa trocar, certo? Os cromossomos, eles trocam partes, e isso é fundamental para a formação de gametas geneticamente diferentes, certo? Isso acontece, a permutação, durante a meiose 1, na prófase 1, que é a primeira fase da meiose 1. Certo? Os outros eventos característicos, você pode perceber aqui, ó, os outros eventos da meiose são parecidos com o da mitose, né? Ocorre na metáfase 1, o posicionamento dos cromossomos na fase mediana da célula. A anáfase 1 trata-se do processo de separação do material genético, certo? Metade vai para um lado, metade vai para o outro, isso na meiose 1. E no final do processo de meiose 1 formam-se duas células com metade do número de cromossomos da célula que deu origem a ela, ou seja, uma célula com 46 e na meiose 1 forma duas células com 23 cromossomos, por isso que ela é chamada de reducional. Os eventos na meiose 2 são bem parecidos com na meiose 1, certo? Ocorre a prófase, a metáfase, a anáfase, que é a fase de separação, certo? E no final do processo de meiose 2, cada célula produzida na meiose 1 dá origem a outras duas, com também metade do número de cromossomos das células haploides. Então, no final do processo de meiose, uma célula diploide dá origem a 4 células haploides. Esse processo é fundamental para a produção de gametas, que é muito importante para as espécies que realizam a reprodução sexuada, que é a reprodução com troca de material genético.
essas células são haploides, células com metade do número de cromossomos, que é fundamental para a reprodução dos seres vivos. Muito obrigado.